Ler um texto da palavra de Deus. Eu gosto sempre, no culto, prestar atenção nos hinos, no que está sendo discorrido no culto. E eu observei que o pastor falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O pastor falou de vale. Alguém veio cantar, falou sobre Jó. A outra irmã falou que Deus cuida, não chore. Então, veio ao meu coração ler Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos refletir. Eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta. Quero trazer uma palavra textual. Ezequiel capítulo 37. Vamos ler alguns versículos. Quem encontrou, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. O versículo 7, para finalizar: então profetizei. Diga assim comigo: então profetizei. Eu gostaria de, em poucos minutos, refletir com os irmãos sobre profetizando no vale. Queridos e amados irmãos, o contexto nos mostra que o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel era de família sacerdotal. O versículo 1, nós vamos analisar, diz que ele era filho de Buzi. Seu pai, ele era sacerdote, cresceu para ser sacerdote, passou os 25 anos da sua vida em Jerusalém, se preparando para o serviço sacerdotal do templo. Quando foi levado prisioneiro para a Babilônia, completando 5 anos mais tarde, que estava no cativeiro, a Bíblia diz que por volta, quando Ezequiel tinha 30 anos de idade, recebeu seu chamado profético da parte de Deus. Ezequiel, ele exerceu o seu ministério entre os cativos de Judá, que estava na Babilônia por conta dos seus pecados e falta de arrependimento da nação. O propósito do livro de Ezequiel é a restauração da glória perdida. E interessante que o capítulo 37 nos mostra que aos olhos humanos seria impossível reverter a situação que a nação estava passando. Pois o capítulo 37, logo no versículo 1, se você puder acompanhar, para entender aqui esta mensagem, o profeta Ezequiel vai dizer: veio sobre mim
a mão do Senhor. Eu gosto dessa expressão de Ezequiel, pois ele nos mostra aqui o poder da mão do Senhor. Pois quando a gente lê na Bíblia falando sobre a mão do Senhor, aqui representa força, representa poder, representa autoridade. Sempre nós vamos encontrar algumas expressões na Bíblia sobre a mão do Senhor. Em Isaías capítulo 43, o versículo de número 13, a Bíblia apresenta a mão de Deus sendo poderosa e soberana, quando ele diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Quando a gente lê Isaías capítulo 14, versículo 27, a gente encontra o profeta Isaías ratificando, dizendo: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem pois o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois a fará voltar atrás? Oh, glória a Deus! Lá em Isaías 59, versículo 1, a Bíblia nos mostra que a mão do Senhor salva, porque está escrito que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então nós entendemos que desde Gênesis a Apocalipse, a mão do Senhor está trabalhando, agindo em favor do seu povo. Me faz lembrar que a mão do Senhor, disse Pedro, ela exalta. Glória a Deus. A mão do Senhor também cura. Lá em Lucas capítulo 8, salvo engano, versículo 3, o coxo, o leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E estendeu a mão e o tocou, e ele ficou curado. Glória a Deus. E eu vejo aqui Ezequiel dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Como é bom ter a mão do Senhor sobre as nossas vidas, para nos guardar, para nos proteger. Aqui a mão do Senhor veio sobre Ezequiel, e ele define dizendo: e o Senhor me levou em espírito, e me pôs em um vale que estava cheio de ossos. Observe que Ezequiel está dizendo: e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale. Irmãos, sempre, eu gosto de dizer isso, sempre que somos levados a passar pelo vale ou algum deserto da vida, achamos que é coisa do diabo, mas nem sempre é assim. Dou base a esta fala. Por exemplo, Jesus foi levado para o deserto. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E Jesus foi levado para o deserto com um propósito. E qual foi o propósito? Jesus ali, ele foi tentado, mas ali, naquele deserto, lá em Marcos capítulo 1, o versículo 13, Jesus vai passar no deserto vencendo. Jesus vai passar no deserto cheio do Espírito Santo. Jesus vai passar no deserto ouvindo a voz do Pai. Mesmo no deserto, aleluia, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Marcos diz que quando ele estava no deserto, ele estava entre as feras. Quer ver? Abra sua Bíblia, glória a Deus, em Marcos, porque esse versículo é poderoso e você precisa ouvir e saber disso aqui. Marcos capítulo 1, versículo de número 13. Eu amo isso aqui. O texto diz: e ali esteve no deserto 40
dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Glória a Deus. Jesus estava entre as feras, mas Jesus estava sendo servido pelos anjos. Observe que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, com um propósito. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, porque os hinos sempre falando nesse aspecto. Aí você, quem sabe, saiu de casa dizendo: Deus, fale comigo, porque eu estou passando em um deserto. Deserto da enfermidade, deserto da calúnia, deserto da depressão, deserto do desemprego, deserto da solidão, deserto da tristeza, feras que estão me cercando, rodeando. Mas essa noite a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor serviam a Jesus. Oh, glória a Deus. E essa noite eu posso dizer com muita propriedade que a mão do Senhor está sobre a sua vida, que o Espírito Santo nunca vai nos levar para um deserto senão com um propósito. Tem muita gente que diz assim: mas eu estou passando uma grande prova. Se essa prova for permissão de Deus e for propósito de Deus, se não for consequência dos nossos erros, mas se for uma providência de Deus levar você nesse deserto, não se preocupe, porque Deus não é irresponsável. Ele só prova quem ama. Oh, glória! Ele só prova quem ama. E se você está sendo provado, é porque Ele lhe ama. E depois desta aprovação, você vai ser aprovado e Deus vai lhe abençoar. As portas vão se abrir. Glória a Deus. Bem-aventurado é o varão que é provado, porque depois ele receberá a coroa da vida. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Quem levou Ezequiel para o vale foi o Espírito Santo. Qual é o vale que você está enfrentando? Qual é o vale que você está passando? Ezequiel foi para o vale. E ele foi fazer o que no vale? Ele foi profetizar no vale. Será que Deus não está levando você a esse vale para você profetizar no vale? Glória a Deus. Se a sua vida está no controle de Deus, como você diz, glória a Deus, como você prega, se a sua vida está na direção de Deus, se a mão soberana de Deus está sobre a sua vida, então Deus tem um propósito de levar, conduzir você a este vale. Glória a Deus. Ezequiel, ele passou 25 anos da sua vida se preparando para ser profeta, para ser sacerdote, mas nem sempre diz o sábio Salomão que a preparação é do homem, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É Deus que determina. Glória a Deus. É Deus que sabe o que fazer com as nossas vidas. E Ezequiel, quando chega no vale, ele fica sem entender. E o que é que eu vim fazer nesse vale, Senhor? Calma, Ezequiel. Aleluia. Aí você pode perguntar: Senhor, são tantos vales? É verdade. A Bíblia fala de pelo menos 180 vales que não dá para discorrer, mas se a gente for pontuar, a gente vai ver vale das lágrimas, vale da provação. E todo homem que Deus usa, primeiro Deus conduz ele num vale, em um deserto, para lhe dar uma visão. Glória a Deus. Billy Graham disse, glória, que o homem que Deus vai usá-lo, primeiro Deus vai quebrá-lo. Glória a Deus. Então com Deus é diferente. A escola de Deus é um vale, a preparação de Deus é um deserto. Se Jesus, que foi o seu Senhor, passou pelo deserto, imagine você. Glória a Deus. Aí ele está dizendo que o Senhor lhe levou a um vale, mas não se preocupe se você estiver no vale. O pastor falou que o salmista, não é?
ele disse: ainda que eu andasse pelo vale. Ele estava falando daquele vale, que era um vale que existia, o vale da sombra e da morte, que os viajantes passavam e diziam que ninguém conseguia sair dali vivo. Era um dos piores vales. Mas ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal, porque o Senhor está comigo. Deus se garante. Glória a Deus. Interessante, me fez lembrar agora que um dia lá em Israel, na época do rei Ben-Hadad, Israel foi guerrear contra os assírios e Israel venceu. Aí Ben-Hadad ficou triste. Aí os servos dele, os mensageiros, soldado chegou para ele e disse: não, Senhor, eles venceram porque o Deus dele é Deus dos montes. Se fosse no vale, eles tinham perdido. Aí Deus manda o profeta, porque atingiu Deus, né? Aí o profeta foi lá ao rei e diga. Aí o Senhor diz: diga a eles que o seu Deus é Deus dos montes e é o Deus dos vales. Oh, glória a Deus. Deus ganha em cima e Deus ganha embaixo. Glória a Deus. Deus se garante. Glória a Deus. Aonde você quiser, Deus topa lutar. Glória a Deus. Aí ele diz assim: Deus é Deus dos montes e é Deus dos vales. O nosso Deus é um Deus dos montes e é o Deus dos vales. Oh, glória a Deus. Mas escute, quando Ezequiel chega no vale, Deus levou Ezequiel no vale, Deus levou com um propósito. E o que Deus fez? Olha para cá, irmão. Ele disse assim: Deus me fez andar ao redor deles. De quem? Dos ossos. E ele estava onde? No vale. E ele fez eu andar. Para quê? Porque o texto diz assim, e o texto diz: e ele me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Observe que Deus fez Ezequiel andar ao redor do vale com dois propósitos. Primeiro, Ezequiel viu que os ossos eram numerosos, ele viu a dimensão do problema. Segundo, ele estava sequíssimo, ele viu a gravidade do problema. Deus fez Ezequiel ver como o povo se sentia. Olhe para mim, irmão. Se a gente analisar o versículo de número 11, o povo de Israel dizia assim: então disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Olha como o povo se sentia. O povo se sentia sem esperança, o povo se sentia cortado, e o povo se sentia seco, sem vidas. E Deus disse a Ezequiel: você precisa profetizar para o povo. E profetizar por quê? Porque o povo está sem esperança. Dá uma olhada no contexto em que nós estamos vivendo. Dá uma olhada o que as pessoas estão vivenciando. Vamos trazer para o lado espiritual. Você que tem Deus na vida, você que abre a boca e diz assim: eu sou profeta de Deus. Mas você é profeta para profetizar o quê? Glória a Deus, para profetizar na live, como está aparecendo esses profetas. Não é profetizar o óbvio, não é mensagem genérica, não é. Eu quero ver você profetizar ao vale de ossos secos. Nunca se precisou de tanto profeta como nos dias atuais. Oh, glória. As pessoas estão morrendo sem vida e sem esperança. O vizinho está precisando de uma mensagem de Deus. O colega do trabalho está precisando
seja boca de Deus, seja profeta de Deus para essa geração, glória a Deus. E observe, irmãos, que Deus levou Ezequiel a este vale com um propósito. E qual era o propósito? Cumprir a chamada de Deus. Deus estava preocupado com a situação do povo, porque o povo estava se sentindo cortado, sem esperança, sequíssimo, sem vida. E quantas pessoas, até dentro das nossas igrejas, os problemas têm aumentado, as dificuldades têm gerado desespero, descrédito. As pessoas vêm para a igreja, mas elas estão semelhante a esse vale de ossos secos, sequíssimo. Quando Ezequiel, ele começou a rodear, ele começou a passear, aí Deus disse: olha a situação do povo, olha a situação do povo. Por quê? O povo aparentemente parecia estar bem, mas só Deus conhece o interior, só Deus sabe como você chegou aqui essa noite, só Deus sabe a guerra que você está enfrentando, a sua vida espiritual, só Deus sabe a situação da sua vida espiritual, só Deus sabe a situação da sua vida emocional, só Deus sabe a situação da sua vida física. E a proposta é profetizar no vale. E a ideia do Espírito Santo é profetizar sobre este vale, para que hoje à noite você tenha saúde mental, saúde física e, sobretudo, saúde espiritual. E eu digo com muita ousadia: você não pode sair daqui do mesmo jeito. Peça que o Espírito Santo lhe dê vida. Oh glória! Porque o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E Ezequiel está andando, e quando ele começa a andar, primeiro, ele vê a dimensão do problema. Eles estavam sequíssimos, eram numerosos, e depois ele vai ver a gravidade. Eles estavam sequíssimos, sem vida, cortados, sem nada. Aí o que é que Deus diz a ele? Está vendo a situação? Como é que o povo se sente? Então o que é que você vai fazer? Aí Deus pergunta: poderão viver esses ossos? Aí ele diz: isso aí não é comigo. O meu negócio é profetizar, o meu negócio é pregar. Agora a vida quem dá é o Senhor. Esse negócio não é comigo. Glória a Deus. Aí ele diz: então profetize sobre o vale de ossos secos. E ele diz: então eu profetizei. Então eu profetizei sobre os ossos secos. E eu disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Glória a Deus. A palavra não é do profeta. Glória a Deus. Escute aqui, irmão, a palavra não é do profeta. O povo não precisa de mensagem de homens. O povo precisa ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você já observou? Vou tocar nisso aqui. Irmão, está uma vergonha. Está uma vergonha. Os pregadores, os profetas da internet. Glória a Deus. Uma vergonha. Essa geração que não lê Bíblia. Essa geração profana que brinca com as coisas de Deus. Uma geração que não tem coragem de ler a Bíblia. Uma geração que não tem coragem de vir aos cultos ouvir a verdadeira palavra de Deus. Fica se dobrando a esses profanos, brincando com as coisas de Deus. Eu quero ver até onde, e eu entendo que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, espíritos enganadores,
E esse espírito enganadores, eles estão agora entrando dentro das nossas igrejas. E esses espíritos enganadores, eles atuam fora, e eles agora estão atuando dentro, dizendo que são profetas, não é? E você vai na internet, e o povo estão bebendo, comendo dessa profecia que não é de Deus, esses falsos profetas. E esses falsos profetas, esses mentirosos, escarnecedores, profanos, são características do final dos tempos. Quando você vê essas coisas acontecendo, lembre que o aumento da religião e desses escarnecedores é final dos tempos. Jesus falou sobre isso. E a igreja precisa ter cuidado. Por quê? Porque no processo de restauração, Ezequiel mostra, Deus, ele usa 3 elementos. O primeiro elemento que Deus usa é o homem, mas não é qualquer homem, é o homem comprometido com a sua palavra, é um homem de Deus, é um profeta de Deus, glória a Deus, porque Deus usa homens para o seu propósito. E aqui Ezequiel vai profetizar, ele diz, e eu profetizei, conforme me deu ordem. E ele disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. Ele diz, então profetizei, conforme me deu ordem. Não foi de qualquer jeito, não foi o que ele quis. Ele profetizou a palavra, porque ele vai profetizar o que Deus está mandando. Ele vai, não como eu falei, profetizar o óbvio. Ele não vai profetizar profecia genérica. É a palavra do Senhor. Porque Deus chama os mortos pela sua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus gera vida. A palavra de Deus dá vida. Glória a Deus. É a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, não são palavras de capricho humano. Deus usa o homem, Deus usa a palavra, e Deus usa o terceiro elemento, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem age, é o Espírito Santo quem dá vida, é o Espírito Santo quem levanta, é o Espírito Santo quem capacita, irmão. Em toda a Bíblia Sagrada, a gente vê a atuação do Espírito Santo. Lá no Novo Testamento, a gente vê que quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecoste, a igreja mudou, os discípulos mudaram, onde eles chegavam, a palavra de Deus pregada, o Espírito Santo cooperava, confirmava. A Bíblia diz que o Senhor, a mão do Senhor era com eles. Onde eles chegavam, o Espírito Santo operava milagres. O Espírito Santo operava maravilhas. O povo era edificado, o povo recebia vida, o povo recebia cura, mas era a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E nós estamos precisando dessa vida do Espírito Santo. Nós estamos precisando dessa graça, desse agir, dessa ação do Espírito Santo. Desde o livro do Gênesis, o Espírito Santo já atuava. No dia de Pentecostes ele veio para ficar com a igreja. E o Espírito Santo mora dentro de nós, nas nossas vidas. E às vezes nós estamos vivendo como não temos o Espírito Santo. Sabe de uma coisa? Olhe para cá que eu vou dizer uma verdade a vocês. A igreja nos últimos dias está vivendo como está cansada.
A igreja está vivendo como está morta, enfrentando tantas lutas de enfermidade, de problemas financeiros, de problema, tantos outros em todos os aspectos. A igreja está vivendo, parece que o Espírito Santo não mora dentro da gente, parece que o Espírito Santo não dorme conosco, não acorda, glória a Deus. Mas hoje o Espírito Santo, a ideia dele é profetizar sobre o vale de osso seco e dizer assim: receba vida, se levante a igreja como um exército poderoso, receba carne, receba a unção do Espírito Santo de Deus, saia daqui fortalecido, saia daqui edificado. Oh glória, se for preciso, o Espírito Santo, oh glória a Deus, vai nos visitar, vai nos dar vida, oh glória. E eu vou mais além, seja humilde, oh glória a Deus, seja bem sincero. Se essa noite você chegou aqui semelhante a este vale de ossos secos, diga assim: eu vou aproveitar, eu preciso de uma oração, eu preciso receber graça na minha vida. Isso não é vida de um cristão, viver cabisbaixa, viver sem vida, sem força. Oh glória, chega na igreja morrendo, volta morto. Não, a igreja é lugar de vida, a igreja é lugar de pessoas vivas, cheia do poder do Espírito Santo. Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. Oh glória. E o mesmo Pedro escreveu, aliás, Lucas escreveu em Atos capítulo 1 versículo 8, aleluia: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis profeta. Tu vai profetizar nos vales por aí, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Levanta a igreja e profetiza. O povo está morrendo, o povo está caminhando para o inferno. Tu é profeta de Deus, tu tem a mensagem de Deus. Quando falta o verdadeiro, aparece o falso. É por isso que as pessoas estão comendo, bebendo de tanta coisa suja por aí, porque os verdadeiros profetas de Deus não estão se levantando para profetizar, mas Deus está dizendo: levanta para profetizar no vale esta noite. Glória a Deus. Você precisa de uma oração, você precisa receber força, você precisa receber graça. Então, em 3 minutos que me falta para 8h30, deixa eu fazer uma oração por você. Eu não sei como você chegou aqui, mas não saia do mesmo jeito. Glória a Deus, porque o Espírito Santo, Ele está aqui. A palavra de Deus está aqui. Glória a Deus. Tem profeta de Deus aqui para profetizar no vale. Você acredita? Feche os seus olhos agora. Cada culto é uma oportunidade. Quem sabe essa noite o Espírito Santo está dizendo assim: eu vou liberar, eu vou autorizar alguma coisa sobre a sua vida. Já pensou? Nesse vale, aleluia, de vida financeira que você está passando, já pensou o Espírito Santo autorizar a prosperidade sobre a sua vida? Eu creio assim, glória a Deus. Quem sabe neste vale de enfermidade, pelo poder da palavra, o Espírito Santo confirma a palavra, coopera conosco e lhe visita aí agora onde você está. Repreende todo mal, repreende toda enfermidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você é uma serva de Deus, um servo de Deus, crente, oh glória, nós somos uma família, e se Deus falou com você, seja humilde, se quebre, aleluia, dê lugar ao Espírito Santo, coloque a sua mão sobre o seu coração, conte para Ele o que você está passando, porque eu vou fazer uma oração por você
você agora, e o Espírito Santo vai visitar a sua mente, a sua saúde mental. O Espírito Santo vai visitar a sua saúde física e a sua saúde espiritual, e você vai sair daqui restaurado em nome de Jesus. Oh Espírito Santo do Senhor, tenho ministrado a tua palavra que é fiel e verdadeira, a tua palavra que permanece, Senhor, glória a Deus, para sempre. Senhor, aqui não é o homem, é o Senhor que faz, não tem nenhuma manipulação humana, porque quem gera vida é a tua palavra, é o teu Espírito Santo. Visita este homem, visita esta mulher que ouviu a tua palavra. Eu não sei qual é o vale que ele está enfrentando, que ela está enfrentando, mas eu profetizo no nome de Jesus a tua palavra, debaixo da égide do teu Espírito. Eu profetizo sobre ele, sobre ela. Não permita com que saia daqui do mesmo jeito. Visita a mente dela, Senhor, dá paz, gera paz, dá vida, faz este homem, esta mulher dormir tranquila. Repreende, Senhor, todo mal, toda seta maligna, repreende toda articulação das trevas, repreende todo levante de Satanás no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que tem atingido, Senhor, este mundo que nós estamos vivendo. Quem sabe alguém aqui chegou desesperançado, sem vida, se sentindo cortado, igual aquele vale de osso seco, mas eu profetizo sobre ele, Senhor, eu profetizo sobre este vale, para que eles recebam graça, para que eles recebam vida, para que eles recebam o Espírito, para que saiam daqui cheio de vida, de alegria, transbordando, Pai, em nome de Jesus. A graça que está sobre a minha vida, passa para ele, firma os passos dele, firma o pisar dele, Senhor, dê autoridade para pisar serpente e escorpiões e toda a força do mal, em nome de Jesus. Toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria caia por terra, em nome de Jesus, Senhor. Todos os demônios de confusão que têm entrado nessas famílias, eu oro por essas famílias agora, em nome de Jesus, Senhor. Repreende, visita a família dele, visita a família dela, Senhor, visita o trabalho dele, visita, Senhor, aleluia, a empresa, o comércio, Senhor, em todos os aspectos da sua vida. Eu profetizo agora, em todos os aspectos da sua vida, em nome de Jesus, que haja mudança, que haja restauração, que haja transformação de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Autoriza, Espírito Santo, prosperidade financeira, autoriza graça, unção, poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Deus abençoe.